Fala galera, beleza? Tudo certinho? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do Napoleão e do legado aí que ele deixou aí, né? O Napoleão tá na moda aí, tem filme aí do Ridley Scott, né? Com o Joaquin Phoenix. Vamos falar um pouquinho a respeito dele, né? Em que contexto que ele emergiu, né? O que ele fez para a França e qual foi aí o legado que o Napoleão deixou aí para a França, né? Bom, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, o Napoleão ele aparece num contexto ali do final do processo revolucionário na França do século XVIII, que é a famosa Revolução Francesa, né? Algo que mudou a história da França de uma forma muito intensa, né? Então, o momento em que a alta burguesia, se a gente for pegar o saldo do processo da Revolução Francesa, é uma revolução burguesa. A alta burguesia, então, no final do processo, chega ao poder. E o Napoleão ele vem nessa onda, né? Ele vem nessa onda como um militar importante que havia se destacado em campanhas militares ali no norte da Itália, em prol da França, e ele vem então de um processo ascendente desde então. Tá? E aí em 1799 ele chega ao poder através aí do consulado, ele ganha o poder. Foi um golpe, né, o famoso golpe aí de 18 de Brumário, tá? Um golpe dado pela alta burguesia. Para entender isso, você tem que ver um pouquinho, estudar um pouquinho da Revolução Francesa com mais afinco, né? Mas, enfim, ele chega ao poder então em 1799 e assume o consulado na França, né? E a partir desse momento, então, ele vai chegar ao poder ainda não com o poder total concentrado nas mãos dele, mas já tendo uma grande influência política na França, né? É o momento, então, em que ele vai passar a pensar na elaboração de um código, né, o famoso Código Civil Napoleônico e tal, que vai ser colocado em prática no momento em que ele chega, em que ele se torna, né, imperador da França em 1804, né, onde ele vai lá em plena Catedral de Notre-Dame, né, tira a coroa das mãos do Papa e se coroa imperador da França. Tá? Então é um momento muito importante aí na configuração política europeia, certo? Por quê? Pois, a partir desse momento, o que ele vai fazer? Ele vai começar a iniciar um processo de expansão francesa por toda a Europa, né? É o famoso primeiro Império Francês, ele vai conquistar territórios, vai impor, né, o Código Civil Napoleônico, que era um documento que estimulava a indústria, estimulava o comércio, a educação pública e tudo mais aí. Tá? Então, nesse contexto então, em que ele se torna imperador, ele se autocoroa imperador, para vocês verem o poder, né, que ele tem, então, nesse sentido, né? Ele vai expandir, vai iniciar uma campanha então, de expansão. Né? Então, vai fazer muitos inimigos nesse contexto na Europa. A França vai fazer muitos inimigos. Certo? A França, é um momento em que a França, se você manja um pouquinho ali de história do Brasil, ela vai começar a subjugar, né, ali países importantes, inclusive no processo histórico brasileiro, né, Portugal, principalmente, né, a França vai impor, né, o famoso bloqueio continental contra a Inglaterra, porque a França ela vai dar as cartas nesse contexto em que o Napoleão está no poder. Né? Então a França vai dar as cartas e vai ter ali como uma das rivais, né, a Inglaterra, que também vem de uma ascensão, de um processo ali de conquista, né, de avanço imperial pelo mundo inteiro. Certo? Mas enfim, então a supremacia pós 1804 no continente europeu sem dúvida nenhuma, da França. Né? Então a França ela vai conquistar muitos territórios. Tá? Chegando então em 1812 ao território russo. Né? E aí começam os problemas do Napoleão. Por quê? Porque chegando na Rússia que ele vai passar a ter problemas. Por quê? Porque os russos vão queimar tudo. A gente sabe aí que o inverno russo é muito forte, muito intenso. E a partir do momento, então, a partir de 1812, em que o Napoleão começa, então, a investir sobre o território russo, ele vai ter problemas. Tá? Então, os russos, né, vão fazer aquele uso daquela técnica da terra arrasada, né, vão queimar tudo e vão deixar ali um grande pasto, né, queimado para o Napoleão e para os seus soldados. Isso vai acontecer. Qual que é a consequência disso? Né? Eles não vão resistir. Certo? E é a partir de então que começa a debacle do Napoleão. Então ele tenta invadir a Rússia, não consegue, né? Toma um contra-ataque surpreendente, assim, mortífero, mortal, né? Que vai fazer com que ele perca aí grande parte aí
dos seus soldados, tá? Ele vai voltar então para a França com o rabinho entre as pernas, certo? Vai acabar sendo exilado, né? Na ilha de Elba, tá? Bom, vai ficar um tempo na ilha de Elba, volta em 2015, volta em 1815, certo? Com ali o famoso exército dos 100 homens de Napoleão, né? Ou melhor, os 100 dias de Napoleão, que ele vai reunir lá alguns homens, né, que sobreviveram lá, os sobreviventes do processo, né? Reúne esse exército, volta para a Europa então, lembrando que ele estava exilado na ilha de Elba, tá? Volta, tenta alguma coisa ainda, né? Tenta ali impor ali o seu jugo sobre a Europa, só que a Europa já tinha ali expulsado Napoleão, já estava fortalecida, as monarquias se restabeleceram, né? Ali foi um momento então de restabelecimento europeu em que ele acaba de fato sendo exilado na famosa ilha de Santa Helena, onde ele vai ficar lá e amargar e vai acabar morrendo, se não me engano, em 1821 e tal, depois do acontecido, tá? Existem aí causas as mais variadas a respeito, ou melhor, hipóteses, né, as mais variadas a respeito da morte dele. O fato é que ele vai morrer, certo? Vai deixar um legado imenso, né, ali para a Europa. O principal é o Código Civil, isso que eu falei aí há pouco tempo atrás aí, que é um documento que vai, de certa forma, homogeneizar, né, parte das leis europeias, né, vai incentivar a industrialização, o ensino obrigatório, uma sociedade mais laica, né, nesse sentido. E o Napoleão, então, galera, ele vai, então, ter essa característica, né, como, de fato, ele foi uma pessoa que ajudou no avanço do processo histórico europeu, certo? Foi uma pessoa importante ali, principalmente para a França, né, que conquistou territórios e tudo mais, tá? Ele vai difundir, né, os ideais da Revolução Burguesa, né, que foi de fato a Revolução Francesa, por toda a Europa, certo? Então isso vai ser também outro legado, né, de certa forma homogeneizando ali os códigos civis, tal, né, estimulando a construção, né, de constituições ali pela Europa, de códigos de leis ali e tal. E ele vai, e por outro lado, ele é um líder autoritário, né? Um líder que concentrou os poderes nas mãos, enfim, tudo mais, tá? Então, eu tô fazendo esse vídeo, pessoal, a respeito do Napoleão, porque aí saiu o filme do Ridley Scott, né? Com o mesmo nome, Napoleão, com o grande Joaquim Fênix, né? Eu tô louco para ver esse filme, um filme que parece ser muito bacana, certo? Que conta um pouquinho dessa história épica aí do Napoleão Bonaparte, né? Então, não sei aí se vocês já viram o filme ou não, tá? Mas o Napoleão, então, é importante destacar esses pontos aí que eu falei para vocês, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Se você curtiu, deixa o seu comentário, deixa o seu like, beleza? E a gente se fala e se vê numa outra oportunidade. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.